Fala, jovem, tudo bem? Você quer saber por que as taxas de sucesso da anestesia através da infiltração bucal ou em fundo de vestíbulo maxilar com lidocaína foram de 9,38%, enquanto as da articaína foram de 64%? Ou por que os parâmetros anestésicos da infiltração de um tubete de articaína a 4% em fundo de vestíbulo mandibular na região de premolares com ou sem suplementação lingual foram comparáveis para a extração de dentes premolares inferiores, sem a necessidade de bloqueio do nervo alveolar inferior. E qual a relação disso com a química e a estrutura dos anestésicos locais? Hoje vamos falar sobre a correlação entre a química e a aplicabilidade clínica dos anestésicos locais. A anestesiologia tem papel fundamental dentro da prática de procedimentos em clínica odontológica integrada. Procedimentos de endodontia, dentística, pério, comumente necessitam de anestesia local para sua realização, bem como procedimentos de biópsias, exodontias de dentes inclusos, dentre outros procedimentos tais como tracionamento ortocirúrgico, por exemplo. Mas afinal de contas, qual anestésico utilizar? Por que determinadas condições clínicas impedem que a anestesia local seja eficaz? Como funciona essa ferramenta tão importante na nossa prática clínica? Ou ainda, por que estudos sugerem que a articaína 4% é geralmente mais efetiva do que a lidocaína 2% nas exodontias maxilares? O Manual de Anestesia Local do Malamed traz uma analogia bastante interessante sobre como o estímulo doloroso é percebido. Em linhas gerais, ocorre assim. A condução nervosa envolve a propagação de um sinal elétrico gerado pelo movimento rápido de sódio e potássio através de uma membrana de células nervosas. Os potenciais de ação são gerados por um aumento súbito na permeabilidade da membrana nervosa para íons sódios e um rápido influxo de íons sódios carregados positivamente, alterando o gradiente eletroquímico do potencial de membrana. Isso causa uma despolarização, ativando assim o nervo e enviando uma onda de polarização sequencial pela membrana nervosa. Calma, jovem. Voltemos à analogia do autor sobre como o estímulo doloroso é percebido. Em linhas gerais, acontece assim. Quando ocorre um trauma em um tecido, é como se um pavio de uma bomba fosse aceso. A propagação do impulso nervoso equivale ao fogo consumindo o pavio da periferia até o centro. Ao chegar na bomba, há uma explosão, o que equivale à percepção do estímulo doloroso pelo paciente. Após aplicarmos anestesia local em determinada região, acontece o seguinte. Quando ocorre o trauma na periferia, que promove a ativação do pavio, o impulso se propaga ao longo da estrutura, mas não ultrapassa a região onde foi realizada a infiltração anestésica. Assim, a bomba não explode e, consequentemente, na analogia, o paciente não sente dor. Certo, mas como isso realmente acontece? Para entendermos esse processo, é importante conhecermos essas estruturas. Elas são os neurônios, o que na analogia equivaleria ao pavio por onde os estímulos são propagados. Podemos observar um neurônio motor multipolar aferente abaixo e um neurônio sensorial unipolar aferente acima. Examinando a estrutura de um neurônio sensorial, podemos observar o corpo celular e o seu núcleo, o axônio, ou processo central, e os dendritos, ou processo periférico. A propagação do impulso nervoso nessa estrutura ocorre da periferia em direção ao sistema nervoso central. Os anestésicos locais são mais eficazes em axônios e em terminações nervosas livres. Em uma visão mais aproximada, nós podemos observar o axônio com bainhas de mielina produzido pelas células de Schwann e interpostas a elas os nodos de Ranvier. Nessa área dos nodos é onde podemos evidenciar o processo de condução nervosa através da teoria dos canais de sódio, que foi o que foi descrito previamente naquela definição do livro. Nessa visão esquemática aproximada, temos uma membrana nervosa formada por uma bicamada lipídica, guarda essa informação. Essa camada separa o meio extracelular do meio intracelular, que no caso é o axoplasma, e temos ainda uma proteína, na cor azul, ou canal, que garante uma permeabilidade seletiva a essa membrana. Ao redor, temos a presença de íons distribuídos, como sódio, potássio e cloro no meio. Em relação aos estágios de ativação desse canal, eles podem se encontrar de três formas. Em relação ao sódio, por exemplo, ele pode estar aberto, permitindo a passagem do sódio,
fechado, não permitindo a passagem do sódio, ou inativado por anestésico local, também não permitindo a passagem do sódio. Em relação a íons potássio, o canal permite a passagem independente de estar aberto ou fechado, ou seja, esse íon atravessa livremente. Podemos então classificar os íons sódios como discretamente permeáveis e os íons potássio como livremente permeáveis. Voltando ao nosso conceito prévio, quando há um estímulo ou trauma nos tecidos, há um rápido movimento de entrada dos íons sódios na membrana da célula nervosa, promovendo essa despolarização, propagando o processo de forma sequencial na membrana nervosa. Certo, então se a gente bloquear esse influxo de íons sódios, não há alteração do gradiente eletroquímico e, consequentemente, o processo de despolarização. Então vamos lá entender isso. Quando depositados, os anestésicos locais estão disponibilizados na forma hidrogenada, RNH+, e não hidrogenada, RN, que nesse esquema nós iremos representar a forma hidrogenada por um cristal roxo, enquanto a forma não hidrogenada será a elipse rosa. Vale ressaltar que a elipse rosa, ou a forma não hidrogenada, atravessa livremente a bicamada lipídica, e a forma hidrogenada não consegue fazer essa travessia. Entretanto, a forma não hidrogenada que atravessou não tem a capacidade de se ligar ao receptor e bloquear esse canal. É importante que a forma não hidrogenada atravesse a membrana nervosa, se ligue a um átomo de hidrogênio no axoplasma e, a partir daí, se transforme na forma hidrogenada, para somente a partir desse momento se ligar ao receptor do canal e bloquear o mesmo, garantindo o não influxo de íons sódios, bloqueando o processo de despolarização. Como se trata de um equilíbrio químico, pode haver deslocamento dessa reação, o que explica o não funcionamento adequado do anestésico local em sítios inflamados, por exemplo. Outro ponto importante a considerar é que, idealmente, a anestesia local deve ser reversível. Essa é uma característica esperada dos anestésicos locais. Dessa forma, assim que cessa a ligação proteica entre a forma hidrogenada e o receptor do canal, o canal retorna à sua forma prévia, estando novamente passível à propagação do impulso nervoso devido ao influxo de íon sódio. Gostaria de ressaltar a importância de duas informações. A primeira, o anestésico tem que interagir com o meio aquoso, pois as reações em nosso corpo ocorrem nesse meio, e deve ser capaz de interagir bem com a bicamada lipídica, garantindo que ele seja capaz de atravessar a membrana. O segundo ponto seria a capacidade de ficar ligado à proteína do receptor, daí a duração da anestesia ter relação direta com a ligação proteica. A molécula do anestésico local consiste de 3 domínios estruturais: o anel aromático lipofílico, um éster intermediário, ou cadeia amida, e uma amina terminal. A natureza desses domínios determina as propriedades farmacológicas dos agentes anestésicos locais. As propriedades físico-químicas desses agentes influenciam amplamente sua potência e a duração de ação. O anel aromático melhora a solubilidade lipídica do composto, aumentando assim a difusão através das bainhas nervosas e membranas nervosas. Essa propriedade se correlaciona com a potência, porque uma porção maior de uma dose administrada pode entrar nos neurônios. Potência é um termo comparativo que estima a quantidade efetiva de um medicamento em relação a outro. Como a bupivacaína é mais lipossolúvel que a lidocaína, ela é mais potente e apenas uma solução de 0,5% ou 5 mg por ml é necessária para obter uma anestesia local comparável à solução a 2%, 20 mg por ml. Infelizmente, a maior solubilidade lipídica aumenta a toxicidade, diminuindo o índice terapêutico. A porção intermediária da molécula proporciona a necessária separação espacial entre as porções lipofílica e hidrofílica e divide os anestésicos locais em duas classes químicas distintas, os ésteres e as aminoamidas. Os ésteres são metabolizados principalmente no plasma por enzimas chamadas pseudocolinesterases. O ácido paraminobenzoico, ou PABA, é um subproduto desse processo metabólico e tem sido implicado em respostas alérgicas por uma pequena porção da população. As amidas são metabolizadas principalmente no fígado e possuem um menor risco de reações alérgicas.
A amina terminal existe em uma forma terciária, que é lipossolúvel, ou como uma forma quaternária, que é positivamente carregada e torna a molécula solúvel em água. A amina terminal atua para permitir que os anestésicos locais existam em conformações lipossolúveis ou hidrossolúveis e que desempenhem um papel fundamental no início do bloqueio de condução, como vimos previamente nesse slide. Aqui podemos verificar a classificação de alguns anestésicos locais. Atualmente, utilizamos aminoamidas com maior frequência devido à sua segurança clínica e o fato de não gerarem metabólitos intermediários como ácido paraminobenzoico. E sobre a maior difusibilidade da articaína descrita nesses dois artigos, ela acontece porque a articaína contém um anel tiofeno, que aumenta sua lipossolubilidade e potência, e uma ligação éster, que a ajuda a se difundir melhor e de forma mais eficaz. Conseguiu perceber como a química e as propriedades gerais dos anestésicos locais podem influenciar nas suas características, bem como determinar a seleção e aplicabilidade clínica desses anestésicos? Eu gostaria de encerrar esse vídeo com um achado comum descrito nesses dois trabalhos. Deve-se sempre considerar a individualidade de cada caso na indicação e seleção dos anestésicos locais. Eu sou o professor Samuel Carvalho, eu espero que esse material sobre anestesia local tenha contribuído com a sua formação. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e ativar o sino das notificações. Compartilhe esse vídeo e ajude um amigo. Muito obrigado e até a próxima.